Fala pessoal, eu sou o Gabriel Davi, aqui da página Traduzindo NFL, e hoje a gente está com o nosso convidado aqui, entrevistado, para falar sobre o futebol americano aqui no Brasil, como que é a modalidade aqui no nosso país e também sobre a realização da Liga, a BFA. Ele é o Marcel Dantas, ele que é gestor da Liga daqui no Brasil de futebol americano. Seja muito bem-vindo, Marcel, tudo certo? Obrigado, tudo certinho. Então, Marcel, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse como que funciona a BFA, né? Você que é o gestor dessa liga aqui no Brasil, como que está ela, a situação dela aqui no nosso país. Bom, a BFA, ela já está... Tivemos uma parada na pandemia, né, mas a BFA está em andamento já na temporada 22. Já estamos entrando na etapa dos playoffs, então a BFA está acontecendo desde julho, com 44 times, 45 times. Já temos aí os times espalhados por todas as regiões do país, né? Temos a Conferência Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e nesse momento a gente já tem aí um campeão do Norte, que vai enfrentar aí o campeão do Centro-Oeste, que também já aconteceu essa final do Centro-Oeste. Temos aí as finais do Sudeste para acontecer dia 8 ou 9, ainda a decidir, e na semana seguinte temos aí as finais do Nordeste e do Sul. Bom, o resultado pós-pandemia tem sido interessante, a gente está vendo aí muitos times estruturados, a gente tinha um receio de como ia ser esse retorno, né? A Liga ficou parada por 2 anos, ela vem aí para a sua 4ª edição esse ano, e os times até surpreenderam, o nível de organização tem sido alto, alguns times tiveram algum impacto negativo da pandemia, mas o desempenho, o nível técnico tem sido bom, no geral, tem sido bem satisfatório e até impressionante como em algumas questões os times acabaram se desenvolvendo, aproveitando esse tempo de parada para se desenvolver. Aqui no Brasil, o futebol americano muitas vezes é mais acompanhado por conta da NFL, né, que é o principal campeonato da modalidade no mundo. E na questão assim de organização, você citou que tem o campeão do Norte, é dividido mais ou menos de forma regional, né? Mas como que funciona essa questão da divisão entre os times para a competição? Lá na NFL, por exemplo, é dividido em 2 conferências, são 4 grupos cada. Aqui no Brasil, na BFA, como que funciona essa divisão? Na BFA existe essa divisão por região geográfica, né, do Brasil. Acho que a ideia é realmente regionalizar o campeonato para se evitar os altos custos de viagem. Então, essa ideia já há anos os campeonatos nacionais do Brasil buscam essa solução para que os times viajem menos, viajem menores distâncias, para que o esporte, que já é muito caro, né, para o esporte amador, ele fique menos inviável, digamos assim. Você viajar com uma equipe de 40, 50 atletas é bastante caro, então no passado tínhamos campeonatos nacionais com cruzamentos longos, de viagens longas, e que isso acabava deixando muitas equipes de fora por não ter condições financeiras de estar dentro desse cenário. Então, a busca pela regionalização, o aparecimento de mais times em cada região, proporcionou a possibilidade de se ter essa divisão regional. E esse é um formato interessante, então você chega até um campeão em cada conferência, e aí sim eles se enfrentam nacionalmente. Por exemplo, esse ano, na BFA, você tem o Norte que vai jogar com o Centro-Oeste, desse confronto vai sair um time que vai enfrentar o campeão do Sul, e o Sudeste esse ano está enfrentando o Nordeste. Então, esses são cruzamentos rotativos, no caso da BFA, são cruzamentos pré-estabelecidos no regulamento. Aí para os próximos anos a gente já tem também essa pré-definição, e nessa etapa é que existe esse cruzamento nacional, e aí realmente não tem como fugir de uma viagem mais longa, né? Então, diferente da NFL, onde as divisões às vezes parecem um pouco malucas nessa distribuição geográfica, né? No Brasil é que a gente tentou usar muito esse conceito para agrupar os times. Ah, sim, entendi. Agora vamos falar sobre a BFA, né? Ela está apenas na sua 4ª edição, mas ela já se tornou o maior campeonato de futebol americano da América do Sul, né? Como que foi o processo de criação da liga? Como que surgiu a ideia e como que está sendo manter esse projeto para fazer a liga crescer cada vez mais? Bom, a liga no passado já teve alguns campeonatos, né, nacionais no Brasil. Você teve uma época do torneio Touchdown, alguns times vieram dessa época, onde existia também na época um campeonato da Confederação.
e em certo momento os times se uniram e fizeram um campeonato único, que se chamou Superliga, e no ano seguinte, se não me engano, a Superliga aconteceu um ano só, ou dois, mas em 2017 a Liga BFA nasceu como uma gestão autônoma chancelada pela Confederação Brasileira na época, e como a equipe gestora é definida pelos times, o campeonato acabou se formando nesse cenário de liga. O conceito de liga é algo que é bastante utilizado, é normal no Brasil, temos algumas ligas de sucesso em alguns esportes no Brasil, e a ideia é que a Liga BFA ela se consolide cada vez mais, né? A Liga BFA ela tem por trás dela a Associação dos Clubes de Futebol Americano, do qual eu sou o presidente. Então, e essa é a entidade jurídica, né, por trás da Liga BFA, e a Liga BFA é a marca do campeonato em si. Então, nós temos ali uma equipe profissional de gestão da Liga, e todo o planejamento de crescimento ela passa pelo desenvolvimento dessa equipe de gestão e até mesmo do aumento dessa equipe de gestão. Hoje nós temos uma equipe que conta com um diretor executivo, um diretor de comunicação, um diretor comercial, um diretor administrativo, algumas pessoas trabalhando na parte de comunicação, na parte jornalística, a parte de produção de conteúdo, seja ela em vídeo, em imagens, e a gente faz aí, monta esse planejamento dos próximos anos da Liga. A ideia é agregar mais times. No passado já tivemos 2 divisões, nesse ano após pandemia temos apenas uma divisão, mas a ideia é que a Liga se fortaleça com mais times participando, eventualmente em algum momento se ter novamente 2 divisões, mas fortalecer o produto comercialmente, entregar cada vez mais jogos de qualidade, jogos com conteúdo e produção em nível profissional, para que isso atraia mais investidores. Hoje a Liga tem um patrocinador master, que é a Rivalo, tem outros patrocinadores, a Base Tecnologia, por exemplo, e a gente vem buscando novos parceiros para os próximos anos, para voltar a ter os jogos na televisão, por exemplo, e trazer mais fãs, né? Como você falou, muito do público veio da NFL, do torcedor da NFL, ele acaba querendo consumir mais futebol americano, e ele vai procurar os times aqui no Brasil, e ele descobre que no Brasil existe futebol americano de qualidade. O nível técnico está subindo bastante, né? Não só o nível dos eventos, mas o nível técnico dos times está subindo. Então isso está trazendo também a torcida originalmente da NFL, digamos assim, para o futebol americano nacional. Sim, entendi. Agora eu vou puxar só aqui, o André chegou. Pode, tudo bem? Ele também é integrante do Traduzindo, ele vai estar participando aqui da nossa entrevista. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? A pergunta que eu tenho para fazer é relacionada à logística. A gente vive no Brasil, é um país muito grande, muito extenso, e eu queria entender como é que funciona melhor assim, a logística da BFA para alinhar os times com essas longas viagens que às vezes têm que ser feitas, especialmente em fase de mata-mata. Como eu falei, né? A gente busca a regionalização para evitar os altos custos, né? No cruzamentos da fase regular, eles acabam sendo ali mais próximos. Alguns times, dependendo da região, viajam um pouco mais, outros menos. Por exemplo, no Sudeste, as distâncias costumam ser em torno de 400 quilômetros ali entre os estados. No Nordeste, as distâncias já podem ser mais longas. No Centro-Oeste, então, nem se fala, né? Qualquer viagem é uma viagem bastante longa. Então, são diferentes realidades no Brasil que a gente acaba tendo que lidar. Os times de cada região estão acostumados, cada um tem os seus desafios. Por exemplo, em algumas regiões existe uma dificuldade maior de ter arbitragem, então a arbitragem também passa por longos deslocamentos, eles enfrentam também essa dificuldade. E são cenários onde a gente vai aprendendo e tentando encontrar a melhor solução para todas as dificuldades. Mas em relação aos cruzamentos mais longos, né, de distância mais longa, eles acabam acontecendo apenas nos playoffs, que é a etapa onde a gente está entrando agora. E realmente, para se ter um produto nacional, para se ter um campeonato de fato nacional, esses cruzamentos acabam precisando acontecer em algum momento. Então, os times acabam se preparando, se planejando financeiramente para terem condições de chegar nessa época do campeonato, poderem fazer essas longas viagens e cada vez mais evoluindo, né, administrativamente e organizacionalmente, para poder proporcionar aos atletas a melhor condição possível.
Então, no passado, tinha time que viajava mais de um dia de ônibus, e os times estão buscando nessas viagens mais longas viagens de avião, porque isso de fato atrapalha o desempenho em campo. Eu já passei por isso como jogador, já viajei 24 horas para jogar um jogo, pegar um acidente na estrada e desembarcar em campo 1 hora antes de começar o jogo. Então, você acaba aprendendo que isso é extremamente prejudicial para o nível técnico da partida, e as equipes estão cada vez mais se organizando para evitar esse tipo de situação. Agora falando sobre a questão de infraestrutura, né, para a realização dos jogos, aqui no Brasil a gente não tem arenas específicas para futebol americano, né? Como que é essa questão da qualidade do campo para os jogadores, também quesito de treinamento para os atletas se prepararem para as partidas? Esse realmente é um ponto crítico, né? Muitos times pelo Brasil enfrentam dificuldade, tanto em relação a campo para treinamento, quanto em campo para jogo. Em alguns lugares ainda existe um certo preconceito com o futebol americano sobre um possível dano que o futebol americano causa ao gramado, mas aos poucos esse preconceito ele vai caindo. O futebol americano ele não danifica o gramado mais do que o futebol, por exemplo. Existem laudos técnicos que comprovam isso. Hoje você já tem em algumas cidades arenas de Copa do Mundo sendo utilizadas para grandes eventos, mas em geral ainda são usados pequenos estádios pelo Brasil para se realizar jogos de futebol americano. Então essa é uma das primeiras perguntas que qualquer um que está no meio do futebol americano ouve. Mas onde vocês jogam? Como que vocês fazem aquelas marcações? Então a gente acaba usando os estádios de futebol, adaptando ali, fazendo a pintura, adaptando as traves. E em alguns lugares já se tem mais abertura para os estádios melhores, em outros não. Mas eu acho que com o tempo, com os grandes eventos acontecendo, as portas estão se abrindo. Então já tem muitos times conseguindo melhor estrutura. O Galo é um exemplo ali em Minas, sempre jogando em bons estádios, cada vez mais tentando melhorar o nível dos jogos. O Marinas, por exemplo, em Recife, já usou bastante a Arena Pernambuco. Em Minas também, o próprio Galo já usou também o Estádio do América. Já houve jogo no Mineirão da seleção. O Cuiabá Arsenal já usou a Arena Pantanal. O América Bulls já utilizou a Arena das Dunas em Natal. Então, existem alguns casos, né? São vários, esses casos estão aumentando. Em relação à estrutura de treino, muitos times ainda têm também desafio, mas a maioria está buscando melhores soluções, entendendo que o campo de treino, a estrutura de treino faz diferença na preparação dos atletas. E alguns times já têm parcerias interessantes na sua cidade, utilizando estruturas já similares ao que alguns times de futebol têm, obviamente guardadas as devidas proporções, mas o pessoal está cada vez mais melhorando também essa parte, na verdade. E acho que esse desenvolvimento ele tem que ser numa velocidade moderada, digamos assim, porque em muitos casos alguns times podem, na ânsia de ter um jogador americano, na ânsia de ter jogadores contratados, eles acabam pulando certas etapas. Então tem que existir um planejamento onde os times vão crescendo aos poucos, para que os jogadores, na verdade, o principal é que você tenha cada vez mais infraestrutura, cada vez mais condições de treino e de jogo, para que depois se pense na situação de o esporte virar de fato profissional. O futebol americano tem uma particularidade que poucos esportes têm, de ter muitos atletas. Então isso dificulta o cenário profissional. Você tem esportes onde você tem 5, 10 atletas, e no futebol americano você tem alguns times com 50, 100 atletas. O normal é 50 hoje num time de alto nível, mas tem equipes no Brasil que tem mais de 100 atletas. Então tornar isso um cenário profissional, se você juntar todo esse elenco com ainda toda a equipe de staff, de apoio, equipe médica, tudo que precisa ter em volta de um time de futebol americano, você acaba vendo que é um cenário ainda de longo prazo para que toda essa estrutura vire profissional. Então acho que antes de pensar nisso, os times precisam começar ainda a estruturar toda a sua estrutura, em torno, todo o seu ecossistema ali em torno do time, para depois se pensar de fato na profissionalização. Voltando a falar um pouco sobre a liga, atualmente a BFE é o maior carro-chefe assim, da modalidade, né? A liga mais bem sucedida aqui no país, mas esse ano a Confederação Brasileira de Futebol Americano surgiu com o Brasileirão da modalidade, né? Quais são as diferenças entre essas duas ligas?
Na verdade, diferença, acho que é só quem organiza, né? No caso da Liga BFA é a Associação dos Clubes de Futebol Americano, e o brasileiro é organizado pela Confederação. Eu acho que esses cenários de divisão ou de mais de um campeonato, eles são um cenário comum que aconteceu em vários esportes em desenvolvimento, em vários lugares do mundo, não é nada atípico ou nada novo. Não é o melhor cenário para o esporte, sendo bem honesto, porque obviamente se unindo você tem mais possibilidade de ter um crescimento estruturado, mas eu vejo que, na verdade, se você tem duas organizações tentando fazer o melhor trabalho possível, você acaba tendo um crescimento, isso é fato. Então você tem mais times se esforçando, você tem mais pessoas se esforçando para fazer um bom trabalho, então você acaba gerando um crescimento forçado. Eu não vejo como um cenário totalmente prejudicial, eu acho que em algum momento o cenário pode mudar novamente, já aconteceu no passado também, já teve uma unificação. Eu acho que isso é natural num esporte que está crescendo tão rápido quanto o futebol americano no Brasil. Então, há 10 anos atrás, era um cenário muito menor do que é hoje. Há 15 anos atrás, era praticamente inexistente. Então, a gente ainda vai passar por muitas mudanças. Então, assim, grandes diferenças não existem. Alguns times optaram por estar na Liga, outros optaram por estar na Confederação. Hoje, de fato, a Liga BFA, até por estar há mais tempo aí existindo, ela é um campeonato, como você falou, é um carro-chefe do futebol americano no Brasil, mas, enfim, é um cenário ainda que a gente ainda vai ver muita mudança e é difícil prever o que vai acontecer. Tenho muitos amigos que estão também participando do outro campeonato, acho que eu não tenho nenhuma visão radical sobre esse cenário, né? Agora, eu queria perguntar para você já citou um pouco sobre a BFA, né? Tem alguns patrocinadores, a Rivalo como patrocinador master, mas como que é essa questão de investimento de empresas dentro do esporte que está em crescimento no Brasil, mas ainda não é muito consolidado, né? Tanto de patrocínio até mesmo a situação de transmissão, direitos televisivos, assim, seja para YouTube, Facebook ou até mesmo canais. Bom, no caso da BFA, a gente tem a Rivalo aí como patrocinador master, o PagCrypto e a Base Tecnologia também como patrocinadores. Existem muitos times no Brasil hoje, a maioria deles tem pelo menos um patrocinador. Existem times que têm diversos patrocinadores, sejam eles por modalidade de patrocínio tradicional, direto, seja através de lei de incentivo federal, estadual, municipal. Então, cada time está encontrando aí uma maneira de chegar nas empresas, chegar nos apoiadores. O esporte, como está crescendo, a estrutura vem crescendo, ele também está ficando mais caro. Então, é necessário essa aproximação com as empresas. E hoje o esporte está mostrando seu valor também como espaço de divulgação. Então, cada time acaba aproveitando a sua realidade ali para poder se aproximar de empresas. Tem times que aproveitam mais no cenário regional, tem times que aproveitam mais a marca, uma ligação com uma equipe de futebol, por exemplo. Então, são diferentes realidades, mas se a gente novamente fizer uma comparação com 10 anos atrás, você vê que aumentou de maneira exponencial a quantidade de marcas anunciando no futebol americano. E ninguém anuncia porque não tem retorno. Se as empresas estão anunciando e cada ano que passa tem mais empresas entrando nisso, é porque existe o retorno. Isso é fato. É um retorno, é difícil de ser medido, porque cada tipo de anúncio tem um objetivo diferente, mas de fato o aumento das empresas ligadas ao futebol americano deixa claro que existe um retorno e que a perspectiva é que isso aumente mais ainda. Eu tenho uma pergunta para o Marcel. Marcel, você falou um pouco mais cedo sobre a relação entre o fã de NFL que vai para o campo da BFA, para a Liga BFA, ou para o futebol americano no Brasil mesmo. Como vocês, assim, como forma estratégica assim, para atrair seguidores para a Liga, como vocês procuram facilitar esse link direto entre o cara que assiste NFL e o cara que assiste o futebol americano no Brasil? Bom, primeiro, na verdade, a gente tenta aumentar a penetração do nosso esporte no Brasil. Então, muita gente que começa assistindo NFL, às vezes não sabe que existe futebol americano no Brasil. Essa é a primeira barreira, é você chegar a mais pessoas. Depois você mostrar que existe um produto de qualidade. No passado, a pessoa que assistia um jogo da NFL, normalmente ele gosta da NFL, ele vai procurar algo parecido. E, obviamente, o nível da NFL é muito mais alto, porque, obviamente, é um esporte centenário,
bilionário, então que a gente ainda aqui está desenvolvendo. Mas hoje você tem muitos times de alto nível técnico no Brasil e que já fazem jogos muito bons, de muito nível técnico. Então, se você pegar... aqui já existe uma realidade de muitos técnicos americanos, jogadores americanos que vieram jogar no Brasil, e se você perguntar a qualquer um deles, eles vão ficar normalmente impressionados com o nível técnico de alguns jogos. Então, está diminuindo o cenário de que existia um time muito forte jogando contra um time muito fraco. Hoje, cada vez mais você tem confrontos nivelados, e isso é essencial para o desenvolvimento de qualquer esporte. O confronto ele tem que ser nivelado. Um desnível técnico, um time muito superior, ele dificilmente gera interesse no fã. Então, isso é um trabalho também que é feito de entendimento desse cenário para que se busque essa equalização de qualidade. Então, acho que isso vai trazer mais fãs. A qualidade técnica, a qualidade de uma transmissão. Hoje, muitos times estão fazendo transmissões ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, qualquer que seja a plataforma, e a melhora dessa qualidade faz com que o produto chegue a mais pessoas. E a pessoa que vai assistir uma vez uma transmissão online, ela vai no jogo, no próximo jogo, e eventualmente ela nem é mais um fã de NFL. Ele é um fã do futebol americano no Brasil, FABR, como a gente chama. Então isso tem acontecido bastante, eu vejo isso muito nos estádios. Uma pessoa que foi um dia por curiosidade e de repente ele está lá em todos os jogos e ele passa, digamos que o futebol americano do Brasil passa a ser o principal xodó dele, e a NFL vira o segundo caminho para acompanhar, consumir futebol americano. Isso acontece também. Além de ser o gestor da BFA, você também é o diretor executivo do Vasco Almirantes, né? Queria que você falasse um pouco sobre o projeto do clube para a modalidade e também falando, além do Vasco, sobre outros clubes, como que está essa situação. Sim, sim. Bom, como no caso a associação dos clubes ela é um conjunto, né, das equipes, então naturalmente todos os participantes da associação estão ligados diretamente a algum clube. No meu caso, eu sou ligado ao Vasco, eu fui atleta do Vasco de futebol americano, fui campeão brasileiro em 2014, e desde que parei, virei um dirigente, estou à frente aí do projeto. Temos um projeto forte aí, crescendo nos últimos anos. Temos uma ótima infraestrutura hoje no Rio de Janeiro de treino. Para jogar ainda é uma luta muito grande, porque no Rio de Janeiro você tem muitas equipes de futebol, então a gente acaba sempre concorrendo com as equipes de futebol para buscar os melhores estádios. Mas, em geral, o projeto é muito bem visto dentro do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Existe um apoio institucional para o desenvolvimento do esporte. Eu, particularmente, acredito que toda modalidade dentro de um clube multidesportivo ele tem que ser autossustentável, ele tem que buscar o próprio caminho, e é assim que a gente trabalha lá dentro do Vasco. A gente busca os próprios patrocinadores, temos uma autorização de uso da marca e temos total autonomia de gestão, autonomia para seguir o caminho, obviamente sempre alinhado ali com os objetivos do clube, mas é um projeto que vem aí mostrando que a cada ano está mais forte e consegue aí brigar com os principais times do Brasil. Hoje, entre aí os quase 80 times que disputam os 2 campeonatos nacionais, acho que o Vasco está bem posicionado aí de qualidade e nível técnico. Agora, falando sobre a perspectiva do futuro da modalidade no Brasil, você já citou que está em evolução, que você vê um crescimento gigantesco para a modalidade, mas qual que é a sua perspectiva aí para os próximos anos do futebol americano no Brasil? Inclusive, esse ano a gente já pode citar até que teve a contratação do próprio Vasco, do Marcus Patterson, né, que já jogou na NFL, vindo jogar aqui na Liga Brasileira. Você consegue ver novos jogadores que já passaram pela NFL chegando para o Brasil também? Acho que isso vai aumentar no futuro, porque as pessoas pelo mundo estão começando a saber que existe futebol americano de qualidade no Brasil. Desde muito tempo, os times brasileiros sempre buscaram contratar os americanos, não só pelo nível técnico, né, pelo que eles trazem em campo, mas também pelo conhecimento que eles trazem, a vivência deles de jogar futebol americano desde que nasceram praticamente. Isso obviamente muito diferente do que a gente tem aqui. A maioria dos nossos atletas começou a jogar com 20 anos, quando muito cedo o cara começou com 15. Então, obviamente, os americanos trazem um conhecimento muito grande, e isso já foi uma das coisas que fez com que o nível aumentasse muito rápido, foi essa troca de experiência. Então,
Eu acho sim que vai continuar essa situação de termos muitos americanos vindo para o Brasil, mas ao mesmo tempo alguns times já entenderam que você, por exemplo, investir num americano para uma comissão técnica talvez desenvolva teu time mais do que ter um jogador americano. Então tem times investindo já em um time que tem, por exemplo, recurso financeiro para contratar um jogador, ele sempre gastava com o americano no passado. Hoje não, já tem time contratando jogador brasileiro para sair de um estado para outro, porque os jogadores do Brasil hoje são muito bons. Tem muito jogador bom, tem muito jogador brasileiro jogar na Europa, tem jogador brasileiro jogar no México, Canadá. Então, se eles estão indo para outros mercados, é porque os nossos jogadores são bons. Então, cada vez mais, a gente vai ver essa troca de experiências, não só do americano vindo para cá, mas o brasileiro rodando o Brasil, o brasileiro indo para fora, isso só vai fazer o nível crescer. Então, eu vejo como cenário nesse ponto dos americanos, eles sim contribuindo, mas eles vão ser cada vez menos importantes. Em que sentido? Antes você pegava um time mediano, colocava 2 americanos, esse time brigava por um título. Hoje não é bem assim. Hoje você pode trazer 2 americanos bons, que ainda assim, se o teu time não tiver bons brasileiros, ele não vai bater de frente com um time mais ajustado, mesmo que aquele time não tenha jogadores americanos. Isso mostra que o nosso nível subiu, na verdade. Não, eu queria só perguntar, né, em relação ao apoio governamental. A modalidade de futebol americano recebe algum incentivo do governo, né? Porque a gente sabe que tem essas áreas dos esportes, muitos falam que vai apenas para o futebol, que é o principal. Como que é essa situação para o futebol americano? Acho que essa situação ela é muito particular de cada região, tá? No Brasil existem muitas ferramentas de apoio ao esporte, né? Ferramentas públicas, digamos assim, leis de incentivo, por exemplo, em níveis municipais, estaduais e nacional. Então, cada time busca a situação que é mais fácil para você, porque no Brasil não é tão difícil você aprovar um projeto, o mais difícil é a captação. Então, não é só buscar essa ferramenta, mas também depois chegar na empresa, apresentar o projeto corretamente, depois fazer a execução, que ela não é simples também no cenário administrativo, mas sim, ferramentas existem. Em outros casos, na verdade, existe também a ajuda direta de políticos, município, estado, cedendo espaço de treino, cedendo terrenos para, enfim, para uma concessão para campos de treinamento, ou às vezes até realmente fornecendo dinheiro diretamente às equipes para o fomento do esporte. Então, isso tem vários exemplos pelo Brasil, e eu acho que, como isso vem aumentando, é também um sinal de que o esporte está crescendo, que historicamente, obviamente, o futebol é o carro-chefe no Brasil, esportivamente falando, mas vários esportes hoje têm papel protagonista, né, no cenário esportivo. Então, esse apoio acaba também indo para outros esportes, e hoje o futebol americano também está dividindo essa fatia do bolo. E com certeza vai aumentar, porque hoje é um dos esportes que tem mais atletas no Brasil, disputando em algum nível campeonatos. Então, a tendência é que cada vez mais os times tenham entrada na esfera pública e que consigam apoio de alguma maneira, seja ele direto, ou seja ele através de qualquer dessas ferramentas de lei de incentivo. Eu lembrei aqui pergunta, inclusive um pouco antes dele fazer, era em relação ao futebol, peço até desculpa, mas era em relação ao futebol. Você acabou de falar que o futebol é o carro-chefe no Brasil e era justamente isso. A gente tem o futebol, um problema esportivo no Brasil muito sério, ao mesmo tempo que o futebol, como o carro-chefe e é o principal esporte nosso, ele também, muitas vezes, ele isola os outros, né? A gente tem aquele brasileiro clássico que, pô, só assiste futebol e não quer mais nada, não quer saber de mais nada. E é difícil chegar nesse cara. Eu queria saber se vocês procuram, na hora de fazer estratégias, assim, de agenda e tudo, vocês procuram não ter conflito de data, conflito de horário com o futebol, ou com esses, que é um esporte de largo porte, assim, ou vocês procuram, ou vocês fazem a agenda para o futebol americano pensando na liga e no bem-estar da liga em geral, sem se preocupar com outros fatores externos? Bom, é uma pergunta interessante porque a gente de alguma maneira tenta, obviamente, não é não coincidir, é não competir, porque, por exemplo, eu sou fanático por esporte desde moleque e eu assisto tudo. Então, eu não quero ter que escolher entre a final de um campeonato que o meu time está jogando de futebol e uma final de um campeonato de futebol americano. Eu quero poder assistir os dois.
Então, obviamente, sabendo que o futebol é o carro-chefe no Brasil, a gente tenta fugir de certas datas, sim. Por exemplo, a gente sempre tenta terminar a Liga BFA após o Campeonato Brasileiro. Esse ano tem uma particularidade que é a Copa do Mundo, então a gente antecipou o calendário, mas normalmente a Liga BFA ela termina após o Campeonato Brasileiro, 1 ou 2 semanas, justamente para não dividir a atenção com o futebol. A gente acaba colocando mais um esporte ali que vai ter mais um evento importante para que os fãs de esporte possam acompanhar. Ao longo do ano, você não tem como controlar cada jogo, então você define ali que aquele confronto vai acontecer naquele final de semana, o time mandante, de acordo com a disponibilidade de estádio na sua cidade, ele escolhe o dia e horário dentro daquele final de semana definido. E o time, eventualmente, ele pode tentar fugir ou não de algum evento na sua região, mas não é uma exigência da liga. A gente tenta, basicamente, tentar não conflitar a final com algum outro esporte, com algum outro evento esportivo relevante, para que, obviamente, a gente não perca o apelo e entre numa concorrência onde talvez não seja muito benéfica para a gente. Ótimo. Obrigado, Marcelo. É isso, então, Marcelo.